Nós vamos conversar ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes com o médico e deputado Luiz Antônio Teixeira Júnior. Você talvez não conheça ele por esse nome, mas é o doutor Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, que está ao vivo conosco, ele que participou ontem da Comissão de Enfrentamento à Covid aí, que foi criada, né, com membros do Parlamento, também com o Ministro da Saúde, para conversar sobre as questões mais importantes da pandemia. Doutor Luizinho, bom dia, como vai? Tudo bem, deputado? Bom dia, é um prazer falar com vocês da Rádio Bandeirantes. O prazer é nosso de recebê-lo aqui para discutir o assunto principal do país, né, que é a pandemia do coronavírus. Naquela coletiva lá de ontem, né, depois da manifestação aí dos senhores, das autoridades que participaram aí da reunião, é claro que nós entendemos que o assunto vacina esteve muito presente na reunião, né? O que a gente tem de concreto, assim, se for espremer para mostrar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes que vai chegar no curto prazo de vacinas contratadas? Quantas doses? De qual laboratório? O que o senhor pode esclarecer para o nosso ouvinte aqui, hein, deputado? Pedro, o que o nosso ministro da Saúde mostrou é que ele tem uma antecipação de entrega de doses da Pfizer, no que o calendário que a Pfizer tinha apresentado. A Pfizer está fazendo um fechamento de antecipação de 2 milhões de doses ainda para esse trimestre agora, né? Abril, maio e junho. Depois segue o cronograma dela. Esse foi o único anúncio sobre vacinas feitos. É claro que o presidente Rodrigo Pacheco cobrou a questão da vacina de Sputnik, né? Um ministro que pudesse acionar a Anvisa pela liberação, e a gente sugeriu algumas medidas, como buscar os Estados Unidos para pedir, assim que os Estados Unidos está concluindo a sua vacinação, as antecipações de doses da Johnson e da Pfizer, e também a criação de um aplicativo, de uma carteira de vacinação online, para que as pessoas possam, primeiro, saber as datas da segunda dose, que tem muitas pessoas sem fazer a segunda dose, e depois corrigir esse delay entre o número de vacinas aplicadas e as vacinas que constam no sistema, que fica essa troca de acusações parecendo que os governos municipais e estaduais não estão aplicando as vacinas. Deputado, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu estou aqui com o cronograma de entregas e quantidades previstas em contratos do Ministério da Saúde com fornecedores de vacina. E esse cronograma, a não ser que ele tenha sido alterado, previa 2 milhões de doses da Pfizer até 31 de maio, né? Até 31 de maio, e mais 7 milhões de doses em junho, até 30 de junho. Exatamente. São 9 milhões de doses, mais 840 mil doses que o Ministério das Relações Exteriores anunciou esta semana. Estamos falando aí, grosso modo, de 10 milhões de doses. A antecipação de 2 milhões de doses faz um total aí de uns 12 milhões, está longe dos 15,5 milhões anunciados pelo ministro da Saúde. De onde ele vai tirar mais vacinas para chegar a esses 15 milhões e meio? E a antecipação é muito modesta, não acha não, deputado? O senhor que é médico e é uma situação tão grave que a gente está vivendo, antecipar somente 2 milhões de doses para um país com o tamanho do Brasil parece insuficiente ou não? Cláudio, sem sombra de dúvida, nós, na nossa Comissão Externa da Câmara dos Deputados, em 2020, recebemos a Pfizer em junho ou julho, já a Pfizer apontando que antes de dezembro estaria com a sua vacina pronta, e nós levamos ao Ministério da Saúde a necessidade, mesmo com a possível dificuldade em logística de uma vacina a menos 70 graus, que era importante fazer a aquisição da Pfizer. Eu acho que demorou muito a aquisição, né? Nós tivemos que ser muito duro, o presidente Arthur Lira entrou nesse assunto diretamente na aquisição de doses da Pfizer. Esse é um cronograma tímido, mas hoje qualquer antecipação de doses, Cláudio, vai fazer muita diferença no país. É claro que é um cronograma que não atende, né? Você está aí com um número, o ministro efetivamente falou conosco na reunião em mais 2 milhões de doses para esse primeiro trimestre, mas não detalhou como nós chegaremos a 15. A tua conta está correta, né? A gente acredita que eles aí até o final de junho vão entregar mais 3 milhões para completar os 15 milhões do que está planejado. É uma entrega tímida, por isso que eu tenho articulado, ontem a gente ainda teve novamente com o embaixador dos Estados Unidos, que os Estados Unidos possa ter um olhar, e principalmente a Organização Mundial de Saúde, que o Brasil é um país prioritário para recebimento de vacinas. Então a antecipação das doses da Pfizer e
da Janssen, que é da Johnson & Johnson, são fundamentais, da Moderna também, tem que fechar o contrato com a Moderna, para a gente poder vacinar a população o mais rápido possível aqui, Cláudio, que nós estamos num risco de ser já somos celeiro de variantes, e essas variantes crescerem mais ainda no nosso país. Deputado Dr. Luizinho, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. O senhor falou, deputado, sobre a necessidade de se ter uma comunicação melhor sobre essa questão, mais uma das milhões de polêmicas dessa pandemia, mas uma comunicação melhor sobre doses administradas, distribuídas e disponibilizadas. Hoje aqui no site vacinabrasil.org nós temos 47 milhões de vacinas disponibilizadas, 33 milhões administradas. Tem um gap de 14 milhões de vacinas. Isso aqui é o quê, deputado? É lentidão? É falha na informação? Ou é um processo normal, já que a gente está falando muitas vezes de lugares remotos e que tem dificuldade também para fazer com que esse dado chegue ali na ponta final do Ministério da Saúde? Thaís, primeiro tem de tudo, né? E nós alertamos isso também no ano passado, falando da necessidade que a gente tivesse um sistema de informação melhor. O sistema de informação nosso do PNI, ele tem problemas há anos, e quem conhece isso na ponta sabe que tem esse problema. Nós temos hoje atraso, delay da informação entre o dia que a pessoa é vacinada no posto de saúde, isso efetivamente é cadastrado pelas secretarias municipais. Nós temos as segundas doses que estão armazenadas para aplicação. Isso tinha uma outra diretriz de aplicar todas as doses. Nesse momento o Ministério pediu para guardar a segunda dose. Então, nessa sua conta aí tem as segundas doses e, obviamente, tem o tempo de deslocamento entre o depósito do Ministério da Saúde em Guarulhos para os estados, para os municípios, para a distribuição de cada unidade básica de saúde. Mas é inaceitável, no momento que a gente vive no Brasil, a população ter a percepção ou alguém ter dose guardada. Não pode, não tem que guardar a segunda dose. Nós precisamos, até porque já tem algum efeito com a primeira dose, nós precisamos otimizar a vacinação com o maior número de doses possíveis e pegar o maior número de pessoas a serem vacinadas no nosso país. Ô deputado, peraí, mas aí a gente precisa entender melhor isso aí, porque alguns especialistas têm vindo aí à imprensa para criticar esse intervalo entre as doses, e chegam até a sugerir, indagar a eficácia que a vacina tem se não for tomada a segunda dose, Me parece que o número é de 1,5 milhão. Eu não estou defendendo não aplicar a segunda dose não, tá, Pedro? Não, tudo bem, mas aí como fica? Eu estou defendendo que se nós temos um cronograma do Butantan que garante a segunda dose, que é a vacina que tem um menor espaço de tempo, 28 dias. Se você tem garantia de entrega, não tem por que ficar armazenando segunda dose. Ou a gente vai trabalhar num regime de confiança de que o IFA foi recebido e que a gente pode aplicar. Eu não estou defendendo não fazer segunda dose, não. Eu só acho que precisa acompanhar isso dia a dia, não pode ficar fazendo numa situação de pandemia. Olha, não, eu vou ser mais previdente, nós precisamos vacinar o número maior de pessoas. Agora, é óbvio que o cronograma de segunda dose, ele tem que ser respeitado. Eu não estou defendendo isso não, estou só defendendo que se você tem certeza da entrega, não tem por que você guardar a segunda dose. Isso é quase você deixar aí, hoje a gente tem uma estimativa que tenha em segunda dose, talvez armazenada 3, 4 milhões de doses, por que não já utilizar e quando chegar outras remessas utilizar como segunda dose? Isso é um problema também e muitas pessoas, vocês acompanham, não estão fazendo a segunda dose, que é um outro problema pela falta de desconhecimento e de um sistema que ative a pessoa e aplicar a segunda dose. Tem tantos problemas, deputado? Imagine que aqui a Secretaria de Saúde do Distrito Federal descobriu que os vidrinhos com vacina da Coronavac não estão chegando mais com 10 doses, vem com 9 doses. Tem também esses percalços, Eu gostaria de saber do senhor, deputado, o seguinte: o senhor que representa a Câmara dos Deputados na comissão, nessa comissão de alto nível aí criada para agilizar a questão do combate à Covid-19, o que é que está acontecendo com a Fiocruz, Porque estava prevista a entrega em abril agora de 30 milhões de doses da Fiocruz. E a gente está assistindo a animadora entrega ontem de 2,2 milhões de doses, até amanhã 2,8, faz ali um total de 5 milhões. Mas estamos no meio do mês e está muito distante daqueles 30 milhões que estavam previstos. Tem alguma informação sobre o que aconteceu, que tipo de dificuldade a Fiocruz tem enfrentado para produzir as doses contratadas?
Cláudio, isso realmente é um problema muito grave, né? O cronograma que foi apresentado para a gente, quando a gente esteve em visita com a comissão externa ainda em abril de 2020 da Fiocruz, não é o cronograma que efetivamente está sendo cumprido. Além disso, além do que foi programado lá atrás, a cada mês está mudando o cronograma. A gente entendeu, quando houve o atraso do envio de IFA pela China, nós entendemos, mas esse tem alguns problemas no parque produtivo da Fiocruz que está atrasando as entregas. Isso aí é uma constatação. Infelizmente, está acontecendo dessa maneira. A gente sabe que tem problema dentro do parque tecnológico da Fiocruz, por isso atrasa. E tem um outro problema que o contrato da Fiocruz é um contrato com a AstraZeneca, que é a... Opa! Doutor Luizinho, o deputado está ouvindo a gente, deputado? Alô, desculpa. Oi, Estou aqui no celular, me desculpa, estou aqui no mudo. Infelizmente, a AstraZeneca tem uma parcela de culpa grande da Fiocruz e tem uma parcela de culpa da AstraZeneca, que é a empresa que mais vendeu doses de vacinas no mundo, né? É quem fornece o IFA para a Fiocruz e não está conseguindo cumprir os seus prazos contratuais, tanto com a Fiocruz quanto com o mundo inteiro, principalmente com a Europa, que apostou nessa vacina e hoje vê a sua vacinação patinar, porque está ligada diretamente à vacina de Oxford da AstraZeneca. Ô, Cláudio, eu estou muito à vontade para falar sobre esse assunto, porque eu defendi muito que a gente pudesse fazer esses acordos de cooperação tecnológica com transferência de tecnologia e, infelizmente, a Fiocruz está atrasando muito. Realmente é uma situação muito difícil para a gente que está precisando de que cumpra o cronograma. Parece que tem algum problema interno grave no parque tecnológico da Fiocruz. Deputado, nessa linha eu queria perguntar para o senhor também quais são as informações que chegam para o senhor, como presidente da Comissão de Seguridade da Câmara, sobre kit intubação. A gente ontem teve um depoimento muito forte do secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorenstein, dizendo que o fornecimento desses equipamentos está no limite, que os hospitais estão ali à beira do colapso no tratamento dos casos mais graves de Covid, porque não tem o tal kit intubação. Outros estados relatam também aos seus deputados uma situação tão periclitante. Qual que é o tamanho desse problema, deputado? Thaís, eu considero o problema hoje dos medicamentos dos anestésicos sedativos para intubação o problema mais grave que o Brasil enfrenta. Esse, sem sombra de dúvida, ele já foi um grande problema no final de 2020. Nós fizemos um conjunto de audiências, entendemos, adicionamos a Anvisa. A Anvisa hoje sabe quanto cada dose dos laboratórios brasileiros produzem. Nesse momento, só resolve esse problema com a importação. A gente fez uma relação com o Ministério das Relações Exteriores que relaciona em 26 países fornecedores. A iniciativa privada conseguiu sanear um pouco da sua necessidade. Agora, o poder público, através do governo federal, ele tem a necessidade absoluta de ficar à frente desse processo. Nós tínhamos um coronel que era o Franco Duarte, pode gostar ou não, mas ele estava inteirado desse assunto e ele foi agora devolvido para o Ministério do Exército. Era quem tinha memória desse assunto no Brasil, conhecia as produções das fábricas. O momento é muito grave, a gente tem que fazer uma liberação imediata de todos os tipos de exportação, a gente pressiona a Anvisa diariamente. O que está acontecendo, Thaís, é que para você manter um doente entubado, um doente de Covid, você precisa de 15 dias, pelo menos, de programação de anestésico sedativo. Ao médico, à equipe, não ter garantia de 3, 4 dias, além de tudo, nós estamos fechando os leitos de CTI. O problema é que nós já chegamos a ter em fila quase 6 mil pessoas aguardando leito de CTI, hoje reduziu, mas ainda temos muito. E os leitos que nós temos, alguns estão sendo fechados, porque as pessoas não têm kit de intubação. A gente tem acompanhado diariamente. A Vale do Rio Doce fez uma compra muito grande internacional para doação. Está chegando semana que vem. Eu acredito que semana que vem esse problema vai estar em grande parte resolvido, não da forma que a gente espera, porque todo mundo que trabalha com hospital trabalha com 30 dias de estoque. A gente vai gerar um estoque aí de 7 a 15 dias, mas esse será o final de semana mais duro do país com essa questão dos medicamentos sedativos e anestésicos para intubação. Será um final de semana muito duro para todos que estão no enfrentamento da Covid. Deputado, um correligionário seu, que é o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde, ele nos deu uma entrevista dia desses, em que ele critica o ritmo e até a falta de compromisso
da Anvisa, ou pelo menos criticando a noção muito curiosa de urgência e emergência da Anvisa com relação à aprovação de vacinas, né? Eu disse aqui agora há pouco que isso até parece que a Anvisa está discutindo não vacinas que salvam vidas, mas a adoção de um novo shampoo anti-caspas aqui no mercado brasileiro. Está uma falta de compromisso com essa urgência e emergência, né? A vacina russa pediu a primeira vez em agosto do ano passado, autorização emergencial, aí até agora foram 4 ou 5 pedidos e a Anvisa simplesmente vai ignorando todos eles ou rechaçando. Aquela Covaxin, a mesma coisa. Hoje a vacina russa é utilizada em 69 países. A vacina indiana, até o primeiro-ministro tomou as 2 doses da vacina, o primeiro-ministro indiano. O México, na semana passada, aprovou o uso emergencial da vacina indiana. E aqui temos burocratas da Anvisa simplesmente dando palpite e dizendo obviedade sobre a necessidade de se tomar a segunda dose. Essa é uma tarefa do Ministério da Saúde. A Anvisa tem que aprovar medicamentos, né? E vacinas. O senhor concorda com essa crítica do deputado Ricardo Barros à atuação, à lerdeza aí da Anvisa no trato desse tema de aprovação de vacinas? Porque, afinal de contas, somente só para encerrar esse questionamento, somente essas 2 vacinas, a russa e a indiana, representam 30 milhões de doses contratadas. Isso significaria, se tivessem sido aplicadas, administradas no Brasil, a imunização de 15 milhões de pessoas. E aí não é possível, não acredito que essas pessoas da Anvisa, esses burocratas da Anvisa, não ponham a mão na consciência, ou não é possível que eles durmam tranquilamente, né, sabendo que poderiam ter salvado muitas das vidas que foram ceifadas pela doença, né? Muita gente poderia ter sido vacinada e poderia ter escapado da doença, não fosse esse ritmo da Anvisa. O que é que o senhor acha dessa questão? Cláudio, primeiro, eu sou autor da lei que obriga que a Anvisa, em 72 horas, autorize a aplicação no Brasil das vacinas validadas pelo FDA, que é a agência americana, a agência europeia, chinesa e japonesa. Já essa lei minha é de março de 2020, já prevendo toda a burocracia que a Anvisa faz historicamente com o Brasil. Isso é um problema histórico. Não começou agora, eles não estão atrapalhando o Brasil agora. Eles atrapalham o Brasil há muitos anos com a burocracia, travando. Inclusive, a gente tem aí reserva de mercado e altos preços de medicamentos, porque a Anvisa trava outra entrada de outros medicamentos no país. Mas trazendo para esse problema da vacina, olha, eu quero dividir só em 2 situações, né? Todas as vacinas que tinham aprovação nessas agências, a Anvisa acabou autorizando. Nós temos um problema com a Sputnik que a gente não consegue entender porque ela não foi liberada. Sinceramente, não consigo entender. A Anvisa está retardando aí da Rússia para autorizar a vacina já pronta e depois autorizar a vacina que a União Química quer produzir. Eu não consigo entender esse retardo. No caso da Covaxin, a gente tem uma situação um pouco diferente. Eu tive com o embaixador indiano para poder entender essa confusão. Nesse momento, a Anvisa fez pequenas exigências para a fábrica dela, que de alguma certa forma o FDA também fez, e os indianos estão fazendo, mas os próprios indianos não estão querendo e não vão cumprir no momento esse calendário de entrega, porque o governo indiano decidiu que todas as doses de vacinas produzidas, tanto pelo laboratório Serum da vacina da AstraZeneca quanto da Covaxin, ficarão na Índia. Então este realmente é um problema da Anvisa, mas ela não é culpada sozinha, porque o próprio governo indiano não quer fornecer as vacinas. Mas isso agora, né, deputado? Isso não, agora porque claro, com esse novo surto lá do... Quando a situação que agravou na Índia. O que eu vejo, Cláudio, que aqui no Brasil a gente tem pouca gente com vontade de entregar e muita gente querendo se valorizar. Esse problema acontece hoje nos medicamentos de intubação. Não pode a Anvisa ficar 7 dias para autorizar uma empresa, um estado, um município que fez uma importação dessa material de intubação. Isso é um absurdo. Tem coisas aqui, agentes privados que já fizeram a compra e não conseguem trazer para o Brasil. Sem sombra de dúvida, a Anvisa houve uma melhora grande, agilizou muito, mas muito aquém do que o Brasil precisa para essa pandemia. Você está 100% correto. Parece que eles acham que isso aí vai liberar um shampoo anti-caspa. Essa colocação foi muito boa, vou colocar até nas minhas falas, porque a gravidade é muito grande. A cada dia que a gente não vacina uma pessoa, é mais gente no leito de CTI que custa, num dia, 10 vezes o preço de uma dose de vacina. A situação é muito grave e a gente vem aí, fazendo esse papel. Infelizmente, o Brasil é hoje
o campeão de morte dentro do mundo de Covid-19. Se a gente não for muito assertivo e a Anvisa não liberar a vacina de Sputnik, são mais óbvios que vão ficar sobre as costas do nosso país, né? Deputado Dr. Luizinho, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Deputado, queria tirar mais uma dúvida com o senhor a respeito do kit intubação. O senhor disse que considera hoje o problema mais grave na urgência da Covid no Brasil. Ontem, o governador de São Paulo, João Dória, disse que o Ministério da Saúde cometeu um erro grave ao confiscar insumos que as empresas produzem. Isso foi realizado na gestão do ministro Pazuello. E aí ele diz que agora nenhum governo estadual, municipal ou instituição privada pode adquirir esses insumos porque as empresas receberam um confisco do governo federal. O que aconteceu, deputado? Não, o governador João Dória, nessa colocação, ele tem vários acertos na pandemia, mas a requisição que o governo federal fez naquele momento foi fundamental para garantir as doses a todo o país, ao SUS em todo o país. No momento, no ano passado, quando foi feito, São Paulo não atravessava o pico de crise, mas outros estados apresentavam. E a requisição que o governo federal fez naquele momento ajudou a organizar. A requisição desse ano, e que ajudou a atender a todos os estados, um problema é a nossa produção nacional não atende à necessidade da pandemia. O que está acontecendo são as principais empresas que receberam essas encomendas e que venderam não estão conseguindo fazer a entrega. E aí, de alguma maneira, algum distribuidor segura medicamento para aumentar preço. Se você ver os preços praticados no ano passado, Cláudio, para esse ano é uma vergonha o que está sendo feito no país. Eu propus lá atrás o tabelamento de preço desses medicamentos para a gente não acontecer o que está acontecendo. Algumas pessoas ficaram retendo produção para valorizar o seu produto. E aí, guarde todas as nossas críticas à atuação do Ministério da Saúde. Teve uma das poucas coisas que o Ministério acertou, foi no momento que fez a requisição, porque precisava distribuir para o Brasil inteiro de forma econômica. Ainda hoje, nós temos hospitais que têm estoque para 60 dias e tem hospital que não tem estoque para um dia. Mas o governo federal já há mais de um mês, e nós trabalhamos com isso na comissão, há mais de um mês não faz requisição. Ele não faz nenhuma requisição. Os laboratórios estão entregando. Infelizmente, a produção nacional não atende a esse momento, que é o pior momento da pandemia do Brasil. Nunca nós tivemos tantas pessoas entubadas em leito de CTI. Então, esse momento não é um momento só de erro, é um momento de falta de item de medicamento. O governo federal, o que tinha que ter feito era ter liberado a importação e ter feito uma grande compra internacional direta para repor a situação no país como um todo. E não ficar assistindo. O governo precisa ser proativo nessa compra, nessas aquisições e não deixar os governos estaduais ou municipais com essa dificuldade. De alguma maneira, a gente acredita que semana que vem sai nem um pouco desse processo, mas não Thaís, eu quero só dizer que esse problema não é um problema fácil de ser resolvido. O governo federal, no passado, acertou quando fez a requisição. Nesse momento, a requisição que ele fez foi muito pequena e ele não afetou o funcionamento. Ele garantiu doses para estados que não conseguiam comprar nada e para as pessoas que estavam morrendo. Agora, quando o problema é muito complexo, realmente é casa que falta pão. Todo mundo briga sem ter razão. Nesse momento, o governo precisava ser proativo. Se bem que a liberação de importação é da Anvisa, né? Também tem esse papel da Anvisa. Eu acabei de falar isso, Cláudio. Se você perguntar para mim qual é o maior problema hoje, é a falta da liberação da Anvisa da importação desses medicamentos. Esse é o problema mais grave até. Agora, deputado, recentemente, em 2 ocasiões, pelo menos, né, fontes muito quentíssimas, muito próximas do presidente da República, davam como certa a sua nomeação para o cargo de ministro da Saúde. O que aconteceu que o senhor não virou ministro? Não, Cláudio, eu não sei. Eu estou fazendo meu trabalho na Comissão de Seguridade Social e Família, na Comissão Externa de Enfrentamento Covid-19, que a gente pode ajudar o Brasil. A gente está aqui à disposição, ajudando. Aí é a decisão do presidente da República, a gente respeita. E no que a gente puder ajudar, o ministro Marcelo Queiroga, o governador João Dória, o governador Cláudio Castro, seja quem for no Brasil, a nossa missão é ajudar, porque todos precisamos de ajuda para a gente vencer junto. Agora é a decisão do presidente. A gente aqui vai continuar a nossa atuação no parlamento sem nenhum problema. Vamos aqui continuando, que eu acho que a gente também está conseguindo colaborar bastante aqui, principalmente tentando levar um rumo ao governo federal para o enfrentamento da pandemia e ajudar estados e municípios. Né? Doutor Luizinho, deputado federal do PP do Rio de Janeiro, obrigado pela entrevista aqui para a Rádio Bandeirantes, viu, deputado? Até uma próxima oportunidade. Ô Pedro, eu que agradeço a Thaís, e quero dizer que eu sou fã do Cláudio Humberto, foi um prazer participar com ele aqui
nessa. Muito obrigado, deputado. Sucesso, hein? Obrigado, bom dia.